Pardal, bem-vindo. A primeira pergunta que te faço é: o que é que significa sucesso para ti? Sucesso para mim, primeiro que tudo, é completamente subjetivo. Depende de pessoa para pessoa. O sucesso não é igual ao meu sucesso, não é igual ao teu sucesso. O que é que para mim eu vejo como sucesso? Será, vamos ver de um espectro mais amplo, uma vista mais de fora, mais generalista. O sucesso para mim vai ser aquilo que eu consigo atingir mediante os meus desejos prévios. Se eu for a ver numa imagem mais micro, o sucesso, se calhar vai ser tarefas diárias, por exemplo. Podes ver sucesso daí, mas normalmente o sucesso, para mim, é a concretização de algo a que eu previamente me propus e que me tornou uma pessoa melhor. E normalmente, quando eu me torno uma pessoa melhor, também faço melhor para os outros que estão à minha volta e vai contribuir também para o sucesso dos outros de alguma forma. E tu sentes que esse sucesso, na tua perspectiva da tua vida, está ligado inerentemente a uma conquista de felicidade? Sentes que felicidade é sinónimo de sucesso? Ou muitas vezes pode não ser? Muitas vezes pode não ser. Há uma frase aqui engraçada que eu encontrei de um autor, que por acaso não tenho o nome, em que ele diz assim: a vida, para ti, é uma jornada de dor que é salva pela mera possibilidade de nós, seres humanos, tentarmos encontrar um vislumbre de felicidade. O que parece? Nós, seres humanos, temos uma potência natural de procura da felicidade. Temos hormonas e nós queremos atingir a felicidade. Mas, decorrente, inclusivamente até uma das minhas profissões de enfermagem, muitas vezes o sucesso não está relacionado com a felicidade. E pode estar, às vezes, relacionado com o conforto, ou com a calma da dor, ou a suavização da dor. E, no entanto, estás num processo até de luto, de sofrimento, e aí também consegues sucesso. As pessoas, em fim de linha, disseste que és enfermeiro, trabalhas então numa unidade de cuidados intensivos de neurotrauma. Isso é interessante. Eu, por acaso, nunca tive um input de alguém que trabalhasse numa área dessas. A pergunta que te faço é: por acaso as pessoas veem sempre o sucesso, de certa forma, ligado a conquistar algo material? Mas aí eu sinto que as pessoas estão à procura de outro tipo de sucesso. O sucesso de não morrer, de não deixar este mundo. Ok, e isso está relacionado com a felicidade diretamente? Não acredito que esteja, porque ninguém é feliz nesse momento. Não, as pessoas quando encaram uma situação de quase morte, ali não vêem felicidade nenhuma. Quem vai ver a felicidade é se houver um momento de alta, hospitalar, vai ver ali um momento feliz, obviamente. Mas logo a seguir deparam-se, e por exemplo os meus doentes, a maioria deles, quando saem, deparam-se com felicidade de ter saído do hospital, tive alta, mas depois as comorbilidades que eles levam com eles vão-se deparar se calhar com uma tristeza brutal, arrastada no tempo, e estão a ter sucesso porque estão ao longo do tempo a reabilitar-se e a voltar à vida, mas de uma forma adaptada. Isto é só para servir de exemplo de que o sucesso não tem que ser obrigatoriamente relacionado com felicidade. Há sucesso na dor, há sucesso na perda. E aceitas que há pessoas que, para elas, e isto é muito mórbido se falarmos, às vezes é importante falar estas coisas, que as pessoas que estão, e isto é a perspectiva de alguém que está de fora, as pessoas que estão numa unidade de cuidados intensivos, perto das portas da morte, e têm esse sofrimento todo inerente, e até sabem que a família está a sofrer, de certa forma, para elas, algumas, se calhar, e aí é que tu vais mudar o teu input. Essas pessoas, o sucesso para elas não seria morrer? Não há algumas que sentem esse tipo de feeling? Então, primeiro deixa só explicar aqui uma coisa. Normalmente a pessoa que está em cuidados intensivos e está nessa situação não está consciente. Ok? Mas nós sabemos que existe, por exemplo, nós temos o testamento vital, há quem não tenha o testamento vital, mas nós sabemos às vezes um pouco do senso comum que é para se eu ficar tetraplégico, e fala-se muito e já foi discutido a eutanásia, e as pessoas não querem ficar acamadas, não querem ficar ao cuidado de outro, não querem ficar dependentes de uma máquina. E se calhar, se essa pessoa fosse capaz de ter juízo e escolher, se calhar ia dizer que sim, eu quero pôr fim a isto, não quero continuar. E aí a pessoa alcançaria o sucesso hipotético, porque nós não sabemos como é que é depois da morte.
Não dá para confirmar com a pessoa se sentiu sucesso na tomada de decisão de pôr fim à sua vida. Aí não vais saber. Engraçado, não é? Que o termo sucesso vai tão mais além do que é o que nós estamos habituados. Muito mais. Porque nós associamos sempre o sucesso a bens materiais ou a conquistas de posicionamento social, estatuto. E o sucesso não é só isso. É mais do que isso. E hoje em dia eu sinto, e tu sentes, e muita gente sente também, que nós vivemos numa roda em que as definições das coisas viraram tão holisticamente fechadas para a nossa vida que nós nos esquecemos muitas vezes que a subjetividade é rainha nesse aspecto, nessas coisas de vida. Por acaso é engraçado. Tu trabalhas numa área em que a morte é muito presente no teu dia-a-dia. Tenho a certeza absoluta. E eu não sei, mas eu, da minha parte, tenho um bocado de medo do fim da linha. Não tenho medo do que vem a seguir. Tenho medo daquele momento em que tudo fecha. E eu não sei se tu, por estares tão habituado a ver essa realidade aos teus olhos, se tu, de certa forma, desde que começaste como enfermeiro nessa área, alguma forma mudou a forma de tu veres a morte. Porque a morte é encarada como algo mau, mas, ao meu ver, a morte é o fim de algo bonito que tu tiveste a oportunidade de viver. Eu não sei se... Eu tenho uma história que... E, olha, isto vai começar assim já de chapa, mas eu vou contar. Relativamente com a experiência de morte, não só na minha área profissional eu tenho, todos os dias, mas já tive na minha vida pessoal, e não falo só de familiares próximos, falo dele mesmo. Eu já fui reanimado, tinha 4 anos. A sério? A sério. E na minha história de vida, eu tive episódios que me lembro. Tive um episódio de quase afogamento, em que lembro-me que me apaguei dentro d'água e depois só me lembro outra vez de estar na areia, e foi a minha mãe que me tirou dentro d'água, numa praia fluvial, alguns para os lados de Constança, portanto era Rio Tejo. Mas a outra experiência que tive, essa sim foi séria. Eu quando nasci sempre com infecções urinárias repetidas, e aos 4 anos acabei por ir para o hospital, pensava-se que era uma infecção urinária, não era só uma infecção urinária, 4 quase a fazer 5. Não era só uma infecção urinária, afinal era uma apendicite aguda que, mal diagnosticada, mandaram para casa, voltei, já estava a vomitar sangue, já estava com febres de 42, crises convulsivas por causa da febre, internado, operado uma primeira vez, em que fiz um abscesso fundo do saco, ou seja, peritoneu, que é a membrana que envolve toda a cavidade abdominal infectada, originou um choque séptico, ou seja, infecção generalizada. Vamos ao bloco, não vamos. Aí era o momento. E houve um médico que disse à minha mãe: você acredita em Deus? E a minha mãe na altura tinha, portanto, 24 anos. E a minha mãe respondeu sim, e o médico disse: então reze, nós não podemos fazer mais nada. Mas houve outra médica que acabou por insistir, uma interna, a doutora Narcisa Calhau, e acabou por me empurrar para dentro do bloco, operou, fez lavagem, uma primeira vez, unidade de cuidados intensivos, ali uma semana meio em coma, tive que voltar ao bloco. Uma semana em coma. E na segunda vez que vou ao bloco, paragem cardíaca. E, portanto, manobras de reanimação, mas isto num ambiente controlado no bloco, mas não importa. Acabei mesmo quase por estar lá a bater à porta, pequenino, deixem-me entrar, deixem-me ir ali para a infantil, se faz favor. Mas não me aceitaram, eu devia ser muito terrível. Então mandaram-me cá para baixo outra vez. Recuperei, mas posso dizer que nessa experiência guardo, e dizem assim: mas estavas anestesiado e estavas num quadro de choque séptico. Eu estava, mas não deixei de ver uma luz. Agora não sei se era a luz do plant-off do bloco antes de ser anestesiado, não sei, mas eu já estava num estado tão comatoso que eu duvido que me fosse lembrar disso. Mas e fui crescendo sempre com ouvir histórias da minha mãe sobre este episódio. Eu estava lá, mas eu, na minha condição, não consegui viver como deve ser. A minha mãe viveu e eu cresci a ouvir as partilhas da minha mãe. E isso deu-me uma visão sobre o que é a morte, o que é estar perto de, se calhar um bocadinho diferente, e ajuda-me também a relacionar com os doentes que eu hoje cuido no hospital. Porque depois o meu percurso no hospital não ficou por aí, o meu percurso enquanto doente não ficou por aí.
Isto foi aos 4 anos. Depois, aos 7 anos, descobriu-se que eu tinha, parecia uma massa no rim direito, afinal era uma massa. Com tantas infecções que eu tive, o rim ficou atrofiado. Então, aos 7 tive que tirar o rim também. Só tens o rim? Só. E depois não ficou por aí. Continuam a aparecer coisas e os meus primeiros 16 anos de vida foram muito passados no hospital na horizontal. Portanto, estar do lado do doente, estar do lado da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, eu sei o que é estar desse lado. Muitas vezes. Tiveste os dois lados da ponte. Tiveste como utente, tiveste, e estás como profissional. E então eu cansei-me de estar desse lado. Eu chegou a um ponto que houve uma vez que eu perguntei à minha mãe porque achava que era injusto. Porque eu considerava-me uma criança tão correta e perguntei à minha mãe, houve um dia que eu nem era criança, já tinha 16 anos, mas estava no hospital mais uma vez e perguntei à minha mãe e chorei muito e foi, porquê eu? Eu não desejei mal a ninguém, mas eu cheguei a comparar-me com os meus primos e cheguei a pensar, mas os meus primos estão sempre bem, nunca lhes acontece nada. Porque eu? Foda-se, é sempre a mim. E eu lembro-me que houve um enfermeiro que me disse uma frase que foi estas coisas só acontecem aos verdadeiros guerreiros. As coisas mais difíceis só são postas na frente daqueles que conseguem ultrapassar. Se quiserem. Se quiserem. Se quiserem. E tu às vezes nem sabes se queres. Só das conta que querias quando passares, quando te agarraste a alguma coisa. E nem por nada aí também atingiste o sucesso. Outro tipo de sucesso. Sucesso. Ok? Mais rico, se calhar, não? Mas voltando àquilo que a questão é, a vivência da morte é algo que nós sabemos que é certo. Para todos. Ninguém é imortal. Deixamos cá coisas imortais. Podemos deixar. Mas a proximidade da morte nos outros é mais fácil de lidar do que se calhar do que se for a tua. Dependendo de quem são os outros. Mas relativamente à tua, ter medo de... Tu vais ter medo de morrer se sentiste que atingiste o sucesso antes? Se sentiste realizado com? Se sentiste que deixaste alguma coisa no mundo para os outros? Se eu atingir esse sucesso, podem-me levar quando quiserem. Até lá. De me tirem daqui. Enquanto tu sentires que não acabaste as tuas missões, tu vais ter medo do teu fim. Sim. Depois há outra questão no teu fim que é, tu não sabes como é que vai ser o teu fim. É completamente desconhecido. Embora há pessoas que conseguem e que escolhem o fim delas. Aí é diferente. Mas o principal medo da morte, eu acho que vem de como é que vai ser. É desconhecido. Para ti. Como é que vai ser? É o teu medo. O meu medo é como é que vai ser e vai haver dor ou não. Pois. Há uma coisa que eu não quero. E à semelhança do meu pai, o meu pai não queria, e deixou isso escrito, que era, o meu pai não queria ter dor, nem queria ser cuidado por outros. E eu é um bocado, eu cuido dos outros, até ao fim de vida, e até cuido do corpo do outro. Depois do fim de vida, há toda a preparação para ir para a morgue. E eu também não quero ser cuidado por ninguém. Tens saudades do teu pai? Tenho. Nós estamos a falar de um tema e eu por acaso não estava à espera de entrarmos já no tema tão profundo como a morte. Mas eu acho que se desenhares um triângulo, tens a vida, tens a morte, depois de certa forma podes ter muitas outras coisas, mas eu acho que entre a vida e a morte elas só valem a pena quando essa palavra total sucesso no meio se de certa forma realiza para a tua vida. E eu sinto que pessoas como tu que passaram por essa vivência de tecnicamente, perdão, vamos já dizer aqui que tu já morreste e voltaste, ok? Vamos já por aqui. Tu já nasceste 2 vezes, tu passaste por isso tudo, tu já tiveste aquelas perguntas, porquê eu, que eu acho que são muito importantes, tu já não tens o teu pai aqui, e isso é uma coisa que eu também tenho muito medo, tu já estás numa fase em que estás a trabalhar com pessoas no CI, e depois desta experiência toda, eu sinto que muita gente finge não ser quem é para agradar outras pessoas.
E eu acho que há muita gente que finge ser essa pessoa porque não viveu tantas experiências ao ponto de se perceberem que não vale a pena fingirem não serem certa pessoa. E tu disseste-me lá em baixo que tu não tens máscaras. E eu agora percebo porquê. Eu percebo porque é que não tens máscaras. Eu acho que todos nós temos uma história. E há uns que... Eu não gosto de comparar histórias de ninguém. Cada um tem a sua história. Cada um está exposto às dificuldades, às benesses. Tem que ser tudo em conta. Mas, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a pessoa, para não ter máscaras, quanto mais experiências tiver, mais se vai conhecer. Como é que tu te conheces? Se fores posto à prova. Exatamente. Se tu não fores posto à prova, se estiveres constantemente protegido, e não tem mal nisso, mas a proteção dá espaço à experiência, à imitação, à projeção de alguém que tu queres ser. Se tu estiveres a ser condicionado, não tens tanto espaço assim. Estás exposto, vais tornar, estás sensível. Essa exposição que tu falas, de certa forma, está relacionada com atitudes que nós temos? Com o trabalho e com a disciplina? Com atitudes que nós temos. Por exemplo, essa máscara que muita gente tem, será por falta de atitude sobre determinado tema, de não terem atitude sobre isso, de não trabalharem para ganhar essas experiências? Eu acho que isso é passar para uma componente de caráter. Que sentes que cada pessoa, depois de algum tempo, já define um caráter que dificilmente se altera? O caráter, eu acho que é algo quase que tu constróis e torna-se uma coisa intrínseca. Tu adquires caráter ao longo do teu desenvolvimento pessoal. Não importa a idade? Não importa a idade. Ok. Não importa a idade. Personalidade são traços, Certo. que dá para antever a reação. Ok. O comportamento. Mas o que é que te leva a decidir o comportamento? Aí é o caráter. Vem antes. O caráter vem antes da personalidade, na minha opinião. E o caráter é moldado com, vamos dizer, com a dureza com que tu apanhaste em cima. Pois. Com as palmadas que apanhaste no lombo. Da vida. Tu aí cresces, constróis o teu caráter. Mas também é preciso querer construir um caráter forte. E há pessoas que preferem resguardar-se ou pôr uma máscara, pôr ali literalmente uma máscara, como se quisessem filtrar aquilo que lhes chega a elas. Essas pessoas têm essa máscara, eu por acaso vai de encontro com uma frase que tem aqui. Porque antes de ler frase, contexto, as pessoas muitas vezes reclamam, muitas vezes de algo que não fizeram. E há aqui uma frase que diz: deixa de reclamar dos resultados que não alcançaste, do trabalho que não realizaste. A única forma de te tornares mais bem-sucedido que a maioria é estar disposto a fazer algo que a maioria não está disposta a fazer. E eu sinto que isto é o clichê do século XXI. Tu tens centenas de pessoas na internet que se mascaram e usam a narrativa de tens de sair da zona de conforto. Será que essas pessoas saem da zona de conforto? Será que essas pessoas têm autoridade para falar? Será que essas pessoas têm o tal caráter que tu falaste há bocado para poder falar destes assuntos? E a pergunta que eu te faço é: porquê que as pessoas, e eu sinto muitas vezes os jovens adultos, reclamam de alguma coisa que nem sequer a trabalharam para conseguir ter? É como se estivessem a fazer um coping mechanism de alguma coisa que viram e aí aquele teve sucesso naquilo, aí aquele conseguiu. Então eu também devia ter. E começam a fazer essas comparações de fingimento. Eu não sei se na tua vida tu sentiste ou já tiveste essa reação, porque eu sinto que eu também já tive essa reação muitas vezes. Eu culpava muitas vezes, e ainda hoje culpo porque eu sou ser humano, mas eu culpava muitas vezes outras pessoas de atingir sucesso e eu não. Ok, mas elas trabalharam para isso, eu não, eu estava-me a fingir. Os outros atingiram sucesso e tu culpavas os outros de terem tido sucesso e tu não. De certos objetivos idênticos. Ok. Eu sinto que a gente reclama dos resultados que não alcançaram porque não realizaram esse trabalho. Sinto que é muito por aí. A falta de atitude, de caráter que tu falaste.
Eu acho que isso é uma incapacidade de autocrítica. De não olhar para o espelho e perceber que... Não sou capaz de olhar para elas. É uma comparação constante com o outro. E consideram sempre que o outro teve sorte. O outro teve sorte. Aquele teve sorte. Aquele teve alguém que fez por ele. Aquele teve capacidade para... Mas, na verdade, se calhar o outro estudou, arriscou, deu um passo em frente. Não ficou à espera. E há muito aquela frase que a sorte dá trabalho. A sorte dá trabalho. A sorte dá trabalho. E eu acho que quem trabalha merece ter essa sorte. E mais chato se fizer bem feito, sim. Claro que sim. Muita gente trabalha mal e acha que devia ter a sorte do mundo, mas se calhar não tem a capacidade de autocrítica para perceber. Se fizer bem feito, sim. E se for capaz de admitir os erros na execução, aí sim. E qual é o teu conselho para as pessoas que têm esta atitude? Se te pudesse dar um conselho para elas mudarem a forma de verem este problema, o que é que tu dizias a essas pessoas? Portanto, o problema é a pessoa que finge. A pessoa que finge que trabalhou para algo e que não conquistou e culpa as outras de terem chegado lá, mas elas trabalharam. Qual é o conselho que dás a essas pessoas para mudarem essa forma de pensar e começarem a trabalhar mesmo? Primeiro conselho. Tenho mais do que um. Isso é excelente. Posso? Força. Primeiro conselho. Parar imediatamente de olhar para o outro. Parar de olhar para o sucesso do outro. Conselho número 2. Olhar aquilo que quer alcançar. Sim, claro. Tem que ter uma meta. Sem meta, não podes fazer um plano. Bem. Terceiro. Fazer o plano. O levantamento de recursos que tem. E não estou a falar só de recursos materiais, estou a falar de recursos pessoais. Estamos a falar da pessoa em si. A pessoa tem que ser capaz de se autoanalisar. E para isso, tu só te consegues olhar para ti se parares de olhar para os outros. Tu não consegues olhar para dois sítios ao mesmo tempo. Porque se estiveres a olhar para dois sítios ao mesmo tempo, estás a olhar em profundidades diferentes. E tu só consegues, tal e qual uma câmara, tu só consegues focar numa coisa. E se tu estás a olhar para o outro, tu não estás a focar em ti. Se não focas em ti, estás-te a perder. Ponto. É tal e qual uma câmara. Certo? Por acaso é verdade, as câmaras agora estão a focar-te nos teus olhos, nos meus, mas não estou a ver nada atrás. Ok. Estão a fazer um trabalho. Tu tens de focar em ti. Ponto número 1. Porque quando tu te focas no outro, não estás a focar em ti, começas a deixar-te levar pelo sucesso do outro, surge a inveja bloqueia-te. A inveja é gravíssimo. É uma sensação, acho que é das piores sensações. É tipo inveja. Eu acho que, além disso, era bem melhor para todos. Para um mundo melhor. Agora vamos falar tipo Miss Portugal. Para um mundo melhor, era bonito que as pessoas, quando olhassem para o sucesso do outro, dessem os parabéns. Parabéns. Conseguiste. Em vez de apontar os defeitos, serem destrutivos na crítica e desvalorizarem. Posso ser honesto? Podes. As pessoas que vão ver este vídeo se calhar vão ficar um bocado chateadas, mas nós estamos aqui para chatear as pessoas. Bora. Para discutir, para... Eu sinto que, e tu vais-me dizer isso, as pessoas que não fazem nada são as maiores críticas das outras. Começar. Ou seja, tu fazes uma coisa e a pessoa é capaz de ver tudo o que tu fizeste e pegar naquele pequenino defeito que tu não fizeste bem e amplificar aquilo para o maior defeito à face da terra. E tu ficas tipo, desculpem o vocabulário, bro, quem és tu para me dizer isso? E depois ficas chateado porque tu estavas à espera de uns parabéns, mas não, tu encontraste o maior crítico do Got Talent de Portugal a reclamar de alguma coisa que mais ninguém reparou. Isso é fantástico, é absurdo. Eu fico acho que além da crítica existe depois, e são conhecidos, os haters. Às vezes não dá para criticar. Adoro os haters. Mas tem que se entrar e criar histórias, inventar histórias, e isto aconteceu e acontece, inventar histórias para te mandar abaixo, para te retirar a glória que tu alcançaste. Tu, na tua vida, tiveste muitos haters? Eu sinto que tu ganhaste muitos ultimamente. Capaz. Porque quanto mais te expões ao público, pior é. Pior é. Pior é. Pior é a forma como as pessoas te veem
não sei se está ligado à natureza humana ou não, mas eu sinto que à medida que tu vais te expondo, e mais à frente vamos falar sobre isso, tu ficas um alvo para pessoas que não se expõem de maneira nenhuma. E, de certa forma, tu se olhares para a atitude dessas pessoas, tu começas-te, isto não é ser egoísta, tu começas-te a dar mal, entre aspas, porque tens que respeitar a outra pessoa, mas começas-te a dar mal porquê? Porque à medida que tu vais-te expondo mais na vida a momentos em que tens que trabalhar e deixar de fingir de ser quem és para ser a pessoa que queres ser, tu dás-te melhor com pessoas que também estão no mesmo barco. Sem dúvida. E deixas as outras pessoas no outro barco para trás. E eu sinto que muitas vezes tu saltas desse barco para o mar sem saber que vais encontrar o tal barco das pessoas bem-sucedidas na noite, escuro, com o mar gelado, à procura da luzinha, que não sabes se vais poder voltar para trás, não sabes se vai ter um porto seguro, e depois deixas essas pessoas. E depois? Eu acho que de forma natural vai havendo um filtro das pessoas que devem estar na tua vida e no teu percurso e as que não devem estar. Vai acontecer de forma natural. E eu tenho aprendido isso. E durante muito tempo fiz força contra a maré. A resistência. Eu quis trazer pessoas que eu considerava que, de alguma forma, me influenciaram no meu caminho. E durante algum tempo, depois depende também de como é que tu lidas com o mundo. Mas, por vezes, insistes em trazer pessoas atrás de ti e essas pessoas não me fazem bem. Mas tu não me dás conta. É preciso haver algo muito forte, muito expressivo para tu dares conta. Sim. E sabes que esse choque assim. Acontece quando tu estás numa fase... O choque acontece quando tu estás a dar passos maiores. Do que a tua O choque acontece... Não. O choque acontece quando tu finalmente estás a chegar... ao porto que tu queres. Sim. Quando vês a luzinha lá ao fundo. Exato. E aí percebes que estás no sítio certo. Porque essas pessoas estão focadas naquilo que tu estás a fazer, não estão focadas no que elas estão a fazer ou não fizeram antes. Então tu sentes que tu estás no caminho certo quando começas a reparar que há muitos haters à tua volta. Que há muita crítica à tua volta. Infelizmente sim. E Mas... eu preferia que não fosse assim, porque eu lido mal com isso, no sentido de eu dou segundas e terceiras oportunidades às pessoas. E por vezes, quando tu dás essas oportunidades, a pessoa primeiro espetou-te com uma faca deste tamanho, na segunda espetou-te com uma maior, e na terceira já deu um tiro. E portanto, mas bom, vivendo e aprendendo. Tu és enfermeiro, mas também és PT. Também sou PT. Interessante. A dualidade do desporto de saúde, isto faz sentido porque nós, quando estamos na maré, sozinhos, e encontramos essa luz, antes de encontrar essa luz, nós levamos com uma carrada de haters, e tu estás na área da saúde, mas eu diria que te levas mais com haters na área do desporto. O que é que tu tens a dizer para aquelas pessoas que querem saltar desse barco dos críticos, dos fingidos, e querem passar para o outro lado da maré? O que é que dirias a alguém que está a entrar numa sequência de dias maus, de semanas más, de meses maus, tanto como pessoa que quer mudar, quer saltar desse barco, mas também como um atleta, sozinho, à procura do seu bom porto? O que é que tu dizes a essas pessoas? Às vezes uma pausa faz bem. Pedir ajuda faz bem. Já há uma grande dificuldade em pedir ajuda. Eu tenho essa dificuldade, é grande. A maioria das pessoas não sabe pedir ajuda. Não sabe como é que se faz sequer. Não sabe pronunciar ajuda-me. Sentes que as pessoas que não gostam de pedir ajuda pensam que pedir ajuda é uma forma de fraqueza? É um sinal de fraqueza. Quando na verdade é uma forma de força. E pegando um bocadinho, nós falámos antes, relativamente à natureza humana, em criticar, em ter essa postura relativamente ao sucesso do outro. Nós, o ser humano, nós somos um bicho. Nós vivemos numa natureza e tudo o que for animal na natureza é competitivo. Certo? Um animal mais simples compete por território, por comida, por fêmea, não é? Sim. Então, e nós somos competitivos. Na fêmea, se calhar, nós também competimos, seres humanos.
E nós somos competitivos. Nós, numa área profissional, somos competitivos. Mas é preciso primeiro saber lidar com essa competitividade presente. E hoje existe uma competitividade a nível social ainda maior. Basta só uma competitividade só do teu aspecto. Cada vez está mais presente também. E acabas por deixar de contaminar por muitas emoções e sensações que essa competitividade te dá. Esqueci-me da tua pergunta. Queria levar o raciocínio para aí. Das pessoas que estão a passar por más fases. E, portanto, as pessoas nesta parte da competitividade têm que ser fortes. Se eu vou competir contigo, eu tenho que ser mais forte do que tu. Então tu sentes que as pessoas que têm que dar esse passo já têm que estar... Só para completar, eu tenho que ser mais forte do que tu. Mas e se eu desconfiar que eu não sou mais forte do que tu? Aí tu não consegues avançar. Ok, depois tem causa. Se eu pedisse ajuda para me tornar mais forte do que tu? Provavelmente ias conseguir ficar mais forte, porque... Pois ia. Mas eu, ao pedir ajuda, estava a assumir eu sou mais fraco que o Diogo. Eu acho que não. Eu estou agora a perceber porque é que não. Mas a maioria das pessoas acha que sim. Mas o que interessa vai ser o resultado final. Então, se eu pedir ajuda, porque eu acho que vivemos também numa época de instantâneo. Nós estamos numa época de Nesquik. Claramente. Dopamina de Nesquik. Estamos numa época Nesquik. Começa desde pequenino com... Eu quando queria ver desenhos animados, só tinha RTP e Canal 2. Ou melhor, Canal 1 e Canal 2. Ainda não era RTP. E, portanto, eu queria ver desenhos animados ao sábado de manhã, eu acordava, sacava do pacote de bolachas lá do armário, tinha que subir uma cadeira, trepar um armário, porque as bolachas estavam escondidas, e, portanto, eu nem pedia à minha mãe as bolachas. Eu logo fazias o esforço, tu tinhas o esforço para comer as bolachas. Repara, eu estava a trepar o móvel para ir buscar umas bolachas. Sentava-me no sofá da sala e ficava à espera da abertura do canal. Tinha que ter paciência, tinha que me sentar, tinha que assistir aos anúncios de televisão e tinha que dar o que tivesse a dar. Eu não escolhi os desenhos animados. Sim, na televisão. Hoje, uma criança senta-se, pega no comando, escolhe o canal, escolhe os desenhos animados, vai para um tablet, escolhe o jogo. Instala um jogo agora, joga 10 minutos, cansou-se, vai pesquisar outro. Instala, joga 10 minutos, cansou-se. Eu tive que juntar durante um ano, na altura, 31 contos para comprar uma Sega Mega Drive 2 e tinha um jogo. Ok? Então tu tinhas que ter paciência, tinhas que ter a disciplina de juntar o dinheiro. Tu tinhas que trabalhar para tirar alguma coisa. Tudo na altura era disciplina. Até para comprar umas simples bolachas, tu tinhas que ter a resiliência de subir um móvel. Não, mas levando ao extremo da coisa. Isto acontecia, mas acaba-se um bocadinho metafórico. Hoje, os miúdos têm tudo. Agora, que adulto é que tu estás a formar? Se, em criança, tu tens tudo com um clique. Então, falta de caráter logo aí. Como é que tu constróis caráter? Vais poder construir caráter à mesma. Mas o acesso às coisas, o ter as coisas, é instantâneo. E se tu estás habituado a ter instantâneo, eu formo pessoas recentes, recém-formados, e notas a diferença a nível de comportamento social, profissional das pessoas. Vê-se uma diferença geracional. Esta geração Nesquik, eu acho que era preciso aqui uns tweakzinhos. Vou entrar em questão política. A geração Nesquik, tu quando falas Nesquik, de certa forma, eu já li bastante sobre o tema da dopamina. E agora vou entrar numa área em que, se eu estiver errado, por favor, diz-me. Metaforicamente falando, a dopamina é aquilo que regula a forma como tu ages no mundo. Por exemplo, vamos supor, eu abro um frigorífico, tenho uma cenoura e uma tablete de chocolate. Qual é logo a minha vontade? Mas a tablete de chocolate. Automático. As crianças hoje em dia, por terem essa facilidade de conseguir tudo instantaneamente, também têm a dopamina a ser libertada instantaneamente. E eu sinto que quando nós cedemos a hábitos maus, nós temos logo uma libertação de dopamina e queremos repetir. E normalmente esses hábitos maus são vícios que libertam a dopamina rápido. Comer chocolate,
fumar drogas, jogar vários jogos diferentes 10 horas por dia e não estudar. Porquê? Porque as pessoas, e principalmente esta geração mais jovem, não está habituada a trabalhar o suficiente em hábitos bons que lhes vão dar essa libertação de dopamina, mas muito mais tarde. As pessoas estão habituadas ao instantâneo. A questão é, e agora? Como é tão rápido, habituam-se à frequência lá em cima do dado. E agora? Como é que tu vais ensinar a uma geração de jovens que estão habituados há 15 anos a essa libertação de dopamina rápida a mudar a forma de ver as coisas? Como é que tu vais conseguir pôr esses jovens daqui a 10 anos a pensar, ok, não, isto assim não está certo, deixa-me trabalhar para ter uma recompensa igualmente boa ou mais gratificante? Eu acho que isso vai acontecer na mesma. E aí tem a ver com a maturidade. Eu acho que a maturidade, se calhar, se nós olharmos há 50 anos atrás, a maturidade podia ser atingida, digamos assim. Isto são números completamente tirados de bom senso, não é nada científico. Mas talvez a maioria atingisse a maturidade, falando há 50 anos atrás, e vias quando as pessoas constituíam família e as responsabilidades que tinham. No fundo é a adoção de responsabilidades que te levam a uma maturidade mais cedo. Também há toda a parte genética atrás, mas a nível de maturidade, se calhar 50 anos atrás, aos 30 anos a pessoas tinham uma maturidade bem constituída, se calhar hoje, aos 50. Ui, é o dobro quase. Mas depois nos 50 estás a ter a crise de meia-idade. Então, e agora? Nem tens a tua identidade construída e já estás a ter a crise de identidade? Mas vê-se, durante tempos falava-se do jovem adulto isto, do jovem adulto aquilo. Epá, hoje tu vês adultos a sofrerem, ela está aí não conseguirem pedir ajuda e a terem que ter apoio para lidar com coisas que supostamente qualquer adulto seria capaz, com as skills, de lidar. E uma crise de existência aos 40 anos é pior do que uma crise de existência aos 20? Se calhar aos 40 tem mais impacto do que aos 20. Porque sentes que tens tempo para reverter quando tens 20, quando tens 40? Se calhar o impacto não tem tanto a ver com o reverter, tem a ver com o estadio de vida em que a pessoa está. Se calhar aos 20 anos ainda estás dependente de outros. Se calhar aos 40 já não. E então a probabilidade de tu cometeres erros com mais impacto, essa probabilidade é maior, ou esse impacto vai ser maior do que aos 20. A escola? Tens mais ferramentas. Ok. Os jovens e a escola, eu fico parvo porque eu passei um bocado por esse feeling quando tinha 20... Quando andava no quarto ano de engenharia mecânica, faltava-me uma cadeira de licenciatura que escondi a toda a minha família porque eu não tinha licenciatura. Então não era licenciado em engenharia mecânica, nem era mestre. Era um estudante, ok? E na altura comecei a fazer conteúdo fitness. E estava no quarto ano da universidade e queria sair da universidade. Queria desistir da universidade. E, na altura, perguntas-me porquê que querias sair da universidade? Não faço a mínima ideia, só não queria estar lá. Não era porque não gostava, era porque estava tão poluído com essa questão da geração Nesquik, de achar que redes sociais iam me pôr rico, de achar que eu começasse a fazer conteúdo, como estamos a fazer agora, mas agora o meu intuito já não é esse. É eu ficar multimilionário, vou ficar famoso, vou sair do meu curso, já não vou pertencer a esta roda de ratos que trabalham 8 horas por dia, não sei o que é. Uma roda, começar atrás, uma bola de neve. E eu cheguei a ir à recepção da universidade e há um senhor, não sei o nome dele, mas eu sei que ele ainda está lá. Eu disse assim, quero sair de engenharia mecânica. E ele, era uma terça ou uma quarta, assim um dia esquisito, estás a ver? E ele, jovem, mas estás em que ano? Estou no quarto. Então porquê que não casas o mestrado? Eu nem licenciatura tenho. E ele, mas quantas cadeiras falam? Falta-me uma. E tu vais sair do mestrado? Tu vais sair, tu nem licenciado vais sair. Acaba-me essa merda, ok? E vai-te embora daqui. E aquilo ressoou-me na cabeça. Tem ali a ressoar. E eu nessa altura tive uma crise existencial aos 20. Que percebo que nunca quero ter uma aos 40. E eu reparei numa coisa. E depois Jordan B. Peterson, conheces Jordan B. Peterson? Ele diz uma coisa sobre a escola e sobre os jovens.
Os jovens, para construir caráter, têm que perceber uma coisa. Todos os jovens passam pela escola e há cada vez mais, nesta geração, pessoas que querem desistir da escola. E o Jordan diz isto, e é uma frase dele. Se tu queres sair da escola, procura algo igualmente difícil ou mais difícil do que a escola. Porque se não for assim, mais tarde vais-te arrepender e vais ter uma crise de identidade. E agora, eu já te vou dar a palavra para tu comentares sobre isto. Eu sinto que nesta geração Nesquik, nós vamos ter um crash tão grande daqui a 20 anos, perdão, que é abismal. Tu vais ter psicólogos, vão estar cheios de dinheiro, vais ter uma crise existencial muito grande. E como é que tu revertes, e tu falaste há um bocado de nadar contra a maré, como é que tu vais reverter esta tendência? Se tu pudesses, nas tuas mãos, controlar, o que é que tu farias para reverter a tendência da geração Nesquik? Não sei. É complicado. Não sei. Eu acho que a essência humana autorregula-se. Porque tudo o que tu fazes tem impacto em teu redor. Se uma pessoa tem impacto nas 5 pessoas que estão aqui na sala, imagina, então 20 pessoas vão ter um impacto em 100. E isto vai ser assim. Portanto, no mundo, todos nós acabamos de ter impacto uns nos outros. E o panorama atual, nem por nada, a nível económico e a nível bélico, que assusta um bocadinho, eu acho que vai acabar por haver um crash, como tu disseste. Mas vai servir para renovar algumas coisas. Reconstruir? Nós tivemos, por exemplo, sim, nós tivemos Covid. Okay? Covid foi algo que ninguém da nossa geração, ninguém das gerações estava à espera de viver. E eu vivi de perto. Tu viveste na altura, eras de enfermeira, hein? Sim. Oi. E continuo a ser, mas sim. E aquilo que se falava, não, perto, quando começou a passar tudo que era quarentenas e assim, as pessoas, era tudo muito bonito, era o arco-íris, vai ficar tudo bem. E as pessoas iam ligar, dizia-se que a expectativa era que as pessoas iam ficar mais ligadas depois de tudo isto passar, porque estiveram isoladas umas das outras, porque vamos ser mais uns para os outros e vamos... íamos ser mais... qual é a palavra? Humanos? Sim, íamos ser mais afetuosos, íamos partilhar mais, íamos respeitar mais o outro. Vamos olhar hoje como é que nós estamos. Está tudo pior. Está tudo pior. Foi tudo ao contrário. As pessoas estão cada vez mais fechadas, as pessoas cada vez contam menos com quem tem ao lado. Não querem saber. É cada vez mais, cada um por si. Esta cultura que passam agora até nas redes sociais, no Instagram. Certo? Absorver aquela cultura de fecha-te, não contes nada ao outro, porque o outro vai-te fazer coisas inimagináveis, por isso tu não podes. Se nós na altura... Estamos a ficar muito... Acho que estamos a chegar a um nível de competição absurdo. Nós no Covid começámos a competir por rolos de papel higiênico nos supermercados. Andando tudo a correr atrás de papel higiênico. Eu fiquei parvo. Porquê? E portanto, por acaso é engraçado. Quando estávamos no Covid, ouviu-se que Covid, febre, síndrome gripal e a primeira variante, diarreia. Não é? As pessoas loucas, papel higiênico nos supermercados. Bora, vou levar papel para cagar durante um ano. Ok? E aí tu vês a natureza humana. Influência por aquilo que ouviram. Aonde? Nem questionaram. Na internet e na televisão. Não há reflexão. Não há. Eu absorvo aquilo que me contam. Automático. Eu não interpreto. Eu ouço e engoli. Eu não vejo que ingredientes é que aquilo tem. Teoricamente as vacas são mais inteligentes que nós, que elas têm 4 estômagos. Elas comem, volta, okay. E nós não fazemos isso com informação. Não. Nós, sai uma notícia, não importa se é verdade ou mentira. Tipo, não procuram, não estudam. O estudar, entre aspas, não vão... Ok, o que é que isto quer dizer? Para mim, dão-me uma informação, eu vou ter que dissecar a informação. Eu sei que isto às vezes é chato.
Está que trabalhar. Mas engolir assim à primeira, pá, Também acho que é mais chato engolir para mim, é mais chato engolir à primeira e não perceber. não dá. Ainda por cima, quando tu absorves essa informação sem a digerir, sem a dissecar, e quando essa informação desencadeia logo uma ação em ti, pode ser perigoso. Mas hoje em dia, todas as pessoas tomam uma ação precipitada perante determinado estímulo ou informação. E é assim que nós vivemos. Não há reflexão, não há um período de introspeção. E isto está ligado à questão de as pessoas também... Lá está a observação para ti mesmo. As pessoas deviam olhar mais para dentro. O que é que eu preciso, o que é que eu sou? Isso, de certa forma, traduz numa relação entre padrões elevados que tu tens de ter sobre ti mesmo para decidir sobre as informações externas. E vamos falar sobre isso. Mas agora lembro-me de uma coisa que tu falaste, que é, nós não conseguimos absorver como sociedade a informação e ruminar sobre essa informação. Há 2 semanas, não foi? Num podcast em Portugal, o Tiago Grila, por exemplo, não sei se conhece essa peça, essa personagem. Quem? Num podcast em Portugal, basicamente, eu não sei os factos todos, mas sei que isto foi assim. Houve um atropelamento, não sei aonde. Sim. Pronto. O Tiago, num podcast, porque, é assim, eu se tivesse atropelado, eu nunca. Eu pelo menos sei que tenho 2 neurónios para revelar informação confidencial assim, não é? Porque aquilo é omissão por crime e depois a mãe supostamente sabia, então a mãe também omite, logo também é criminosa nesse aspecto. Mas o Tiago lembrou-se num podcast a rir-se, como se nada fosse, como se não houvesse uma investigação da PSP, de revelar essa informação, sem ruminar nela, dizer que atropelou, mas está tudo bem, porque ela depois levantou-se e com o guarda-chuva ali, como ele faz aquela espalha assim. E depois ainda é capaz de as pessoas absorverem aquela informação. Não percebo porque é que as pessoas, algumas acharam piada e continuam a dar palco a pessoas assim. Eu acho que é aí que a sociedade não consegue perceber quando é que tem que parar de dar palco a estas pessoas que de informação têm zero. E pior é não haver ética e padrões elevados, como tu falaste, para ele ser capaz de se entregar às autoridades e dizer, olha, eu fiz isto mal, vamos pôr as coisas certas. E eu fico parvo como é que é possível alguém que quase que matou uma pessoa ir a um podcast, revelar essa informação, não ruminar sobre o que disse e depois ser capaz de vir à televisão, fugir para cá ver e dizer que não, estou a criar uma cabala contra mim. Mas isto é o Big Brother. Nós estamos a viver o Big Brother, de certeza absoluta. As pessoas gostam de viver o Big Brother. Mas eu sinto que sim. Eu sinto que sim. E em Portugal mais. As pessoas gostam dele ter revelado aquela informação. As pessoas gostam que ele depois tenha vindo dizer que foi uma cabala contra ele. Mas sabes quem é que se lixa no meio disso tudo? A rapariga que nunca mais foi igual. E que não vê justiça aqui nas mãos delas. E demora. E agora? O que é que vai acontecer ao Tiago? Como é que a sociedade está? Isto é Black Mirror ou é uma sociedade justa? Isto é o Black Mirror. É Black Mirror, nós vivemos Black Mirror. Eu acho que é a falta mesmo de pensar. Não se pensa hoje. As pessoas não pensam. É à toa. As pessoas não pensam. E é tudo aparência. Não Fingimento pensam. inicial. Aparência e é a fuga à consequência. As pessoas hoje têm a mesma dificuldade em tomar decisões com medo da consequência. Porque uma consequência, se for negativa, a pessoa não consegue assumir a culpa. Uma consequência negativa que recaia sobre mim, eu tenho dificuldade em assumir que o culpado desta consequência fui eu. Ainda por mais quando é uma consequência... Que envolve terceiros. Pois. Pior ainda. E que sabes que a tua vida podia mudar drasticamente se fosses eticamente responsável. Se for para ser muito radical e fazer diferença, eu sou estúpido o suficiente para assumir que atropelei uma pessoa. E o pior é achar que está tudo bem com isso. Os padrões da sociedade estão a descer por baixo do nível básico de existência humana. Para atingir alguma popularidade, não tem que ser através das estupidez. O problema é que hoje em dia é assim. Nem do show-off. E até há uma frase aqui que se revela muito com isso. Reflexão sobre isso. Se és bom em certas coisas e tens padrões elevados, assumes que deves sempre ter um bom desempenho. O
O que significa que esse sucesso não é motivo de celebração, mas sim um nível mínimo de desempenho razoável. Ora, estas pessoas não têm padrões elevados, são padrões baixos, sentem que são bons nessas estupidezes e têm um desempenho ainda melhor a nível de sociedade do que aquelas que têm um bom desempenho eticamente correto. É fantástico, não é? Eu acho que é sempre um bocado. É um bocado difícil. Nem toda a gente está preparada para um percurso. Como é que eu ia dizer? Para um percurso até atingir a sucesso. Tudo o que está envolvido, e cada vez há menos pessoas capazes de fazer isso. Eu acho que lá está, vai dar sempre o mesmo. É a comparação, é a sorte trabalha-se. Para atingir o sucesso, tem que passar por cima de quem? Porque as pessoas acham sempre que vão ter que passar por cima de quem? E tu, para atingir o sucesso, não tens que afundar ninguém. Então vamos falar de uma coisa Tens que preocupar contigo. Só. Tens uma experiência recente que, na minha opinião, visto fora, foi, e já agora, parabéns, da minha ótica, puseste Portugal no mapa do mundo. Eu tive muita pena de não participar, mas eu fui lá, vi, e mediante as condições que tinhas, parabéns, top. E já agora, parabéns porquê? Porque tu organizaste a primeira competição oficial para a qualificação do Mundial da Final Rap. Correto. De um desporto que está em emergência já há algum tempo. E tu foste pioneiro nisso. E eu sinto que tu elevaste os teus próprios padrões quando realizaste esta Final Rap. E, na tua opinião, e isto é uma coisa engraçada, tu sentes que tu tens uma maldição de competência. Porquê? A maldição de competência é quando tu sabes que as coisas já vão acontecer porque tu serias o único que eras capaz de as fazer. Eu sinto que se Portugal não tivesse o Pardal, nunca ia ter, ou ia, mais lá para a frente, mas não ia ter no momento certo a Final Rap. Tu sentes que a Final Rap foi uma maldição de competência e se te valeu a pena cumprir essa maldição, seres competente para fazer uma coisa dessas? A maldição de competência. Olha, eu desde miúdo que sempre tive problema de autoestima e sempre me achei inferior aos meus colegas e aos meus primos, sempre. E a minha mãe era a única que dizia: tu tens muito potencial, tu não usas. Fui um excelente aluno e não era por estudar. Eu era aquela pessoa que ia às aulas, tomava atenção, chegava a casa, trabalhos de casa, rua, jogar a bola, jogar com uma consola, andar de bicicleta. Notas excelentes. A nível de enfermagem, se calhar pela minha experiência enquanto doente, sempre tive uma facilidade também em cuidar do outro e adquirir conhecimentos também de enfermagem e aplicá-los e um raciocínio muito rápido. Eu funciono muito com valências de conhecimentos, articulação, resposta. Ok. Nunca fui de marranço, não sou de decorar, sou um bocado de improviso. Ok. A nível de competências, a parte da competência de organizar um evento, os meus pais, sei que tu fizeste trabalho de casa, acho eu, que há bocado tu disseste o nome, os meus pais tinham uma oficina de transformação e restauro de carochas e organizavam encontros de carochas. Em 95 foi o primeiro encontro, que foi um encontro nacional, e tiveram cerca de 80 carros. No segundo encontro já foi um bocadinho maior, em 96, tiveram no sangue organizar eventos. Tiveram 200 carros. 200. A partir dali tínhamos sempre à volta de 280 a 320 carros. Nossa. Até que houve um ano que tivemos quase 600 carochas a participar, carochas, combis, tudo o que fosse Volkswagen refrigerado a ar, e tentámos a maior caravana do mundo de carochas em Lisboa. E portanto, eu fui crescendo, portanto em 95 eu tinha 9 anos, e eu fui crescendo, todos os anos organizávamos em setembro esse encontro. Eu digo organizávamos porque à medida que eu fui crescendo, a minha participação na organização desse evento ganhava mais responsabilidades.
E essa partilha com os meus pais, anos e anos e anos, deu-me competências e deu-me bichinho para organizar coisas. E os meus pais organizavam aquilo para a comunidade carochista em Portugal, mas depois era portugueses, espanhóis, franceses, belgas, República Checa, italianos, pá, vinham todo o mundo. E não vou ser hipócrita, também era para o negócio deles. Claro. Porque era o nosso ganha-pão. Claro que sim. Era o que punha a comida na mesa. A maldição da competência vem quando tu arriscas. Vem quando tu tens uma visão de algo. E vem quando tu pensas no outro. Quando tu pensas de competências que tu podes desenvolver noutros. E foi isso que eu vi cá em Portugal. Esta Final Rep não veio do Nesquik. Não veio espontâneo. Eu acredito que sim. Veio em 2022 a competição que tu também participaste. E veio dessa primeira vez. Eu adorei a forma como de 2022 para cá meu Deus, perdão, de um parque para qualifiers mundial. Fantástico. Mas e vem daí, foi. A primeira competição foi num parque com a ajuda. Com Pseudo-ajudas. da Junta de Freguesia dos Olivais. E foi uma experiência que começou logo ali. O meu foco era o atleta. E a minha prioridade é o atleta, a experiência do atleta. Portanto, tu aqui estás a pensar no outro. Okay. Vai de encontro à enfermagem também. E eu cuidar do outro, mas isto está natural em mim. Uma coisa que eu gosto de cuidar do outro. E a minha prioridade é o atleta. Portanto, na primeira edição, tive um arrombo orçamental de quase 500 euros. Pá, foi. Mas foi um evento que ficou na memória de toda a gente. Completamente. Ainda hoje, as pessoas falam, isto foi em 2022, e abriu portas a fazer outros eventos. E os eventos foram-se fazendo, portanto este foi o 6º evento, se não me engano, no nível da competição, e a parte da Final Rep, se em Portugal haveria alguém para fazer? Eu acho que sim, mas precisam de querer fazer. É aquele que, ok, assim, vou fazer, mas não fazes. Tu quiseste, agiste, fizeste. As pessoas põem muitos problemas e obstáculos à frente e às vezes há uns obstáculos que as pessoas põem quando querem fazer alguma coisa que os obstáculos só existem na cabeça delas. O obstáculo real não existe. A pessoa cria aquele obstáculo na cabeça delas. Okay? Para dar uma desculpa de não. Dou aqui uma confissão. Quando tu vais organizar algo para a Final Rep, eles dão-te uma folha, tu tens de preencher os requerimentos, os requisitos. Eu olhei para os requisitos e em 20, eu na verdade tinha 12. Os outros 8 eu não tinha. Mas eu disse que sim. Porque tinha a certeza que eu vou arranjá-los. Mas a Final Rep tem que ser feita. Temos que trazer um qualificador para Portugal. Ponto. Porque Portugal tem atletas de qualidade e a modalidade em si está a crescer e merece crescer em Portugal. E os atletas merecem condições para treinarem esta modalidade. Que é difícil. Eu pratico, tu praticas e sabes como ir a um ginásio que tenha muitas vezes os equipamentos necessários para a prática de streetlifting, não há. Há sempre alguma coisa que não está bem. Deep Stations. Okay. Conseguimos um produtor nacional de Deep Station, por exemplo. E é lá de cima, de Santo Tirso, a Iron Age. As Deep Stations que nós usamos na Final Rep são fabricadas em Portugal. Incrível. Ou seja, nós estamos a conseguir construir uma base fundamental para esta modalidade em Portugal. E a Final Rep, eu acredito que houvesse pessoas que fossem capazes de o fazer, não tenho dúvida nenhuma. Claro. Agora, eu cansei-me, desde que eu conheci a calistenia em Portugal, quando comecei eu era um pardal e hoje sou outro. Eu conheci pessoas que eu achava que as conhecia e achava que eram pessoas que eram o motor da modalidade em Portugal. Eu hoje estou no mesmo sítio e essas pessoas que eu esperava que fizessem mais pela modalidade em Portugal não fizeram nada ao longo de 10 anos, talvez. Sim, rigorosamente. mais ou menos. Rigorosamente nada. Zero. Porquê? Estão a pôr o ego delas à frente de qualquer missão que possam abraçar.
Uma missão coletiva. Que elas tornam aquele Ok. individual para ganho próprio. Sim. Mais ou menos. Ok, mais ou menos. Mas eu acho é que há pessoas que, pá, no fundo, olha, trocando por miúdos, muita garganta, muito blá blá blá, e ação, bola. Bola. Zero. Será que é medo da exposição? É medo de falhar? É não querer sentir a responsabilidade em cima dos ombros? Talvez seja. Tiveste estes medos? Todos. E como é que os geriste? Todos. Como é que geri? Pedi ajuda. Como já falámos. Tenho acompanhamento com uma psicóloga. Tenho. E assumo aqui e não me faz de mim mais fraco. Claro que não. Agora, responsabilidade acima dos ombros tens. E muita. Sentes a pressão. Ainda por cima trata-se de uma organização mundial. Quer queiram, quer não, tu tens que justificar tudo o que tu fazes a alguém hierarquicamente acima de ti. Isso é pressão. E a minha vida não é só isto. Portanto, tu tens que lidar com muita coisa. Mas às vezes eu acho que há a percepção das pessoas de que ele só faz isto. Então também exigem de ti. E eu percebo que exijam. E eu quero essa exigência. Eu quero que continuem a exigir. Por favor. Porque é isso que te mantém agarrado ao trabalho. Tu fizeste uma final rap. Tu és enfermeiro. Tu tens os teus alunos. Tu, pela minha experiência, respondes às mensagens, estás sempre disponível para ajudar. Estás lá. Eu, às vezes, pergunto-me e deixa-me aprender um bocado contigo, que é, eu sinto que tu puxas os limites daquilo que é possível fazer com 24 horas por dia, porque simplesmente consegues ver a visão e a conquista que agora já não é visão, é passado, já conquistaste, e de certeza que isso te abriu horizontes para novos inventos, e de certeza, e isso eu tenho a certeza absoluta, da próximas vezes que organizares, sabes com quem podes contar, sabes com quem não podes contar, sabes as serpentes que andam por aí, mas também sabes as pessoas que realmente podem ajudar. Os medos que tu tinhas, de certeza que se vão voltar a repetir, mas vão ser muito mais pequeninos, porque tu já os conquistaste uma vez. Mas eu às vezes pergunto-me, tu tens isso tudo e mesmo assim entregas excelência nisso tudo. Tudo o que eu faço, isto parece um bocado a tipo a Cristiano Ronaldo, tudo o que eu faço, eu quero ser o melhor a fazer. Ou quase tudo o que eu faço, porque eu reconheço as minhas limitações. E quando eu reconheço as minhas limitações, normalmente, o que eu vou fazer é, eu digo, quando eu reconheço que eu tenho uma limitação que não me permite ser o melhor a fazer aquilo, então eu prefiro aprender do que fazer. E eu vou entregar isso a outra pessoa que saiba mais do que eu. Há que ser humilde aí. Percebeste? Sim. Agora, se é algo que eu sei que eu consigo fazer, eu vou ser muito exigente comigo mesmo, e isso é a minha primeira dificuldade. Relativamente ao introspectivo, reflexão, autocrítica, De não engolir logo, eu mas sou digerires. o meu pior crítico. Sou o pior. E o maior adversário? Eu trato-me muito mal. Mal. Muito, muito. Ao longo de muitos anos, eu trato-me super mal. Se eu falho alguma coisa, e muitas vezes quem está à minha volta diz-me, e dizem, mas porquê é que tu não estás a saborear isto? Pá, se houve uma coisa que não ficou assim, e devia ter ficado assim, eu vou andar 4 dias, 6 dias a matutar naquilo. A remoer. Pois. Garante. Ou seja, eu sou muito exigente comigo mesmo. E isso é que se calhar faz conseguir ter um trabalho por turnos, ter um serviço de online coaching que felizmente, boom, e apetece-me largar o hospital já e ficar só com isto. Há outro projeto em cima da mesa. Eu vou-te fazer uma pergunta daqui. E, portanto, esta gestão é feita porque tu queres. Porque tu realmente ambicionas uma coisa. Agora, tu tens é que verdadeiramente ambicionar isso. Se for só quer provar. Não vais provar. Queres just tip a toe, não é? Queres só meter o dedo? Não. Salta! Não. Isso não. Agora, também tenho que olhar para a fase da minha vida. Eu consigo isso também porque também é a minha necessidade. Se calhar se eu tivesse a tua idade, atirava-me de cabeça. Mas com a minha idade, com as responsabilidades que eu ganhei, eu podia-me atirar de cabeça, na verdade. Mas eu sou muito... Metódico.
metódico, calculoso, sou super calculoso e gosto de fazer as coisas bem feitas em vez de ser com pressa, eu gosto de dar o passo certo. E a organização vem no decorrer dessa necessidade. E às vezes abdico, muitas vezes abdico, nas horas de sono, descanso depois, descanso depois. Depois há sempre aquela fase em que, estou a atingir aquele limite, stop. Umas 8 horinhas. Atingiste muito esse limite durante a preparação da Final Rap? Atingi esse limite, estive nesse limite durante quase 5 meses. Meu Deus. Senti-me nesse limite em quase 5 meses, com uma intensidade muito maior nos últimos 2 meses. Houve alguma quebra a nível familiar? Sentiste que as tuas relações... Não. Ou conseguiste manter sempre? Não. A família foi mesmo o meu apoio mais forte. Que muitas vezes não acontece. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tu, no início, comparado com o final, és o mesmo pardal? Não. Qual é a diferença entre os dois pardais? Muito mais consciência agora. Mais consciência, mais firmeza e mais coragem. Mais capaz também dos próximos que vêm aí. Acho que aquilo que eu ganhei com isto foi mais coragem. Foi mesmo isto. As próximas missões que vêm aí para ti serão maiores, mas também, como tens mais coragem... A próxima missão é mesmo muito maior. E há algum spoiler possas dar aqui sobre a próxima missão? Quando é que isto sai? Dia 1 de junho. Dia 1 de? Junho. Junho? É um estúdio. Um estúdio? Muito bom. De treino? Calistenia e streetlifting. Fantástico. Aqui em Lisboa. Então marca já que eu quero ir treinar ao estúdio quando ele estrear, primeiro dia... Inauguração. Fantástico. E já tem algum nome? Calisthenic Center. Tu vais transformar a página num estúdio. Exatamente. Incrível. Mas a ideia sempre foi essa, desde o princípio. A visão manteve-se concreta ao longo dos anos? A visão existe desde que eu fiz o curso do TEF. Isso já foi há quanto tempo? 2018. Meu Deus, a resiliência que tu tiveste. Comecei em 2018, não, 2019. Fantástico. Covid. Foi aí 2019, 2020. Deu-te o clique no Covid? O que é que deu o clique para criares essa visão que vais concretizar daqui a algum tempo? O clique veio do sentimento de injustiça que o Covid causou enquanto enfermeiro. Na altura eu tinha sido pai, portanto, há 3 anos, a minha filha na altura tinha 3 anos, a caminho dos 4. Ainda tens as responsabilidades, pai. Portanto, a minha filha tinha 3 e fazer 4 anos e eu ainda estava com a mãe da minha filha e a mãe da minha filha também era enfermeira. E com o Covid, os enfermeiros foram empurrados para trabalhar. E quando o Covid surgiu, havia um receio gigante da doença provocada pelo SARS-CoV. E, portanto, aquilo que eu me deparei foi com... Está tudo no estado de emergência, está tudo de quarentena, ninguém sai de casa durante aqueles dias em março. Foi no dia 16 de março. Foi. E... Isso foi uma quinta, acho, ou uma sexta? O dia da semana não me recordo bem. Eu lembro-me que... Sei que foi na semana do meu aniversário e... Recebi uma notícia que a escola fechou e fiquei todo contente. Mal sabia o que vinha aí. As aulas online. Mas a experiência que aquilo deu foi... As pessoas ao início estavam naquela do agora vou ficar em casa. Uns não gostaram, outros gostaram. Nós, profissionais de saúde, não podemos ficar em casa. Tínhamos que continuar. Certo? Tínhamos que ir. Como os bombeiros, como as polícias. E, estando em cuidados intensivos, acabei por ser... Não fui empurrado porque eu disse, eu vou. Era preciso ir para uma unidade de cuidados intensivos, Covid. E fui chefiar uma equipa de pessoas muito novas e alguns nem sequer tinham experiência em cuidados intensivos, mas era preciso abrir camas e camas e camas para a Covid. Por outro lado, na altura, a mulher também enfermeira, também teria aqui para o hospital para manter os cuidados. Então e a minha filha? Onde é que fica? Com a minha mãe?
Mas na altura havia todo o receio do contágio e eu não queria prejudicar a minha mãe, nem a minha irmã, nem o meu padrasto. Então depois como é que eu vejo a minha filha? Ok. Então, os filhos de profissionais de saúde vão para infantários próprios de outros profissionais que estão também na linha da frente. Então, mas assim, espera, se eu estou na linha da frente, eu estou em maior risco de contágio. Na altura era assim que nós pensávamos. Estou em maior risco de contágio. Se os pais dos outros também estão na linha da frente, as crianças, todas juntas dentro de uma sala, estão todas a ter risco de contágio. Se há um fica contaminado e depois vão para casa e estamos todos espalhados. Errado. Ou seja, a sensação foi de impotência do controle do bem-estar do teu filho. Eu não consigo proteger o meu filho. Foi esse o ponto de inflexão. Ponto número 1. Ponto número 2. Cancelamento de férias. Stop. Vocês não têm férias. Porque são precisos. Epá, tu quando escolhes ser profissional de saúde, tu escolhes, e eu espero que escolhas por vocação. Mas nem toda a gente reconhece essa vocação logo quando começa. E nem toda a gente tem que ter a vocação. Às vezes tu simplesmente queres ser aquilo. Eu escolhi ser, mas tu não sabes muito bem o que é que estás a assinar, não é? Tu não sabes, nós não sabíamos que íamos passar por uma missão. Parecia que estavas a ir para uma guerra. Parece que é tipo um pacto que diabo, tipo, estás a assinar algo que não sabes o que é que... Ninguém imaginava isto. E eu deparei-me com uma ameaça. Agora eu tenho que estar na linha da frente da ameaça e não estão a ter em conta o Emanuel Pardal. Não estão a ter em conta a Laura Pardal. Estão a ter em conta que o meu número no hospital, sou aquele número, vem, está. Quando é que sais? Não sei. Férias não tens. Então se isto acontece outra vez, como é que eu controlo a minha vida? Não controlo. E com a certeza que, na altura, isto vai acontecer outra vez. Depois foi o reconhecimento. Eu acho que nós, quando fazemos algo mais simples, quando tu cozinhas para alguém, tu quando cozinhas para alguém, tu não esperas ouvir, olha, isto está muito bom. Diz-me. Claro. Tu esperas um reconhecimento. Claro, coisa pelo trabalho. Mesmo até que às vezes saia mal, tu gostas de ouvir um elogio. A pessoa até pode não dizer nada e se repetir. Aí, estava fixe. Ou a pessoa quando está, ou então nem diz nada. Boa, está a sorrir a comer. Tu esperas o reconhecimento tão simples num cozinhado. Agora imagina, tu andares a sentir que estás a salvar o mundo. Pronto, ok. E reconhecimento, onde é que ele está? Não aconteceu, para não. Palmas à janela. Havia um anúncio. Isso não dá pão na mesa, não é? Nem faltante de pão. O enfermeiro continua a ser visto, hierarquicamente está abaixo do médico, está a mando do médico. Quando acontece alguma coisa boa, é o médico. É o médico. Epá, e é o médico. Mas quando acontece uma coisa má? Mas somos nós também. E é o auxiliar também. E é essa cadeia que eu às vezes eu falo no hospital, que é, há uma cadeia inteira. O mérito não tem que ser dado só ao médico, o mérito não tem que ser dado só a Deus. Existe uma cadeia, um circuito no hospital. Chegas à urgência, na triagem, demoraram 7 minutos para te fazer a triagem. Vais numa sala de espera com uma pulseira. Gabinete médico, demora mais 1 hora. E depois vais para uma sala de SO e na sala do SO estás à espera de vaga no serviço da especialidade por onde tu deves ser internado. A pessoa que está no serviço da especialidade, se por acaso calha perto de 1 hora de passagem de turno ou se calha numa hora em que estão a jantar, atendem o BIP e dizem daqui a meia hora, se faz favor. O teu processo todo do circuito de urgência já leva se calhar 6 horas. Ainda estão a pedir para tu esperares mais meia hora. Tu não sabes porquê, mas eles lá sabem. Estão a jantar. Ok, tu és no SO. Há mais 50 doentes à espera de vaga em 10 camas de SO. Soma os minutos todos. Dependendo da tua doença, esses minutos podem ser super importantes para a tua recuperação, não recuperação, ou até quanto é que tu vais recuperar. Às vezes nem é morte ou vida, é só o facto de tu esperares mais tempo e ficares... Por exemplo. É irreversível. Ou seja, isto tudo é uma cadeia. Ok. E às vezes falha nas pessoas a ação a pensar nesta cadeia toda. Só se preocupa com elas.
Portanto, até o auxiliar, nesta cadeia, o auxiliar que leva os tubos da análise de entrada para o laboratório, conta. Se o auxiliar sai, fica a descansar ali 15 minutos a fumar e a ver reels no telemóvel, está a atrasar a entrada dos tubos ali. Portanto, aquilo que eu quero dizer é, o mérito é de todos os intervenientes neste processo, não é só de um. Já é tipo um sistema de um relógio, não é? E é aqui o reconhecimento que não existe. Os que estão à cara realmente é o médico e o enfermeiro. Mas o médico, na nossa sociedade, é visto como o detentor de todo o conhecimento. Sim, concordo. E nem sempre é assim. Cada um tem a sua função, cada um tem os seus conhecimentos. E às vezes fundem-se um bocado. Funcionamos em equipa. E aquilo que eu vi no Covid foi o reconhecimento do enfermeiro. Aconteceu, as pessoas parabenizaram os enfermeiros. Os enfermeiros é que estavam na área vermelha o tempo todo. É que estavam junto do ventilador. É que estavam lá. Assim que o Covid passou, os enfermeiros voltaram a ser os filhos da puta. Okay? Voltaram a apanhar no focinho, no serviço de urgência, voltaram a ser agredidos, voltaram a ser maltratados. E quer queiras, quer não, e não falo só das pessoas, falo também da parte do governo. As ações tomadas, pá, quer queiram, quer não, as pessoas gostam também de uma motivação, e digo, não vou ser hipócrita, monetária. Eu quando comecei a trabalhar ganhava um dinheiro, passado uns anos estava a ganhar menos do que quando tinha começado a trabalhar. E tinham passado para uns 6, 7 anos de enfermagem. E foi o meu primeiro, antes do Covid, foi o meu primeiro, mas o que é isto? Eu tenho que arranjar uma solução. Mas o Covid o que me fez foi este reconhecimento, todas as dificuldades que o Covid trouxe. Epá, eu na altura praticava calistenia por curiosidade, nos parques, em casa. Isto é mais ou menos eu perdi-me um bocado agora. Mas ao mesmo tempo foi quando eu comecei a praticar antes do Covid, a brincar, basicamente, e a fazer muita asneira. Não sabia o que eu estava a fazer. Eu também não. E com o Covid fui obrigado a treinar realmente em casa e parques, embora dissessem que não podia ir aos parques, mas enquanto lá eu. E surgiu a vontade de, eu quero aprender mais, eu quero fazer isto bem feito. E quando surge a vontade de querer fazer isto bem feito, perceber de treino, perceber de prescrever treino, epá, espera lá. Então, mas eu vou aprender para mim, eu posso ajudar os outros. Ok, se eu posso ajudar os outros, porque eu já vinha numa base de partilha de conhecimento. Eu quando criei a página no Instagram, era unicamente em inglês, porque eu não sabia que havia uma comunidade portuguesa de calistenia. E partilhava muitas coisas e absorvia muitas coisas e contactava com o Han Weiler, por exemplo, de Singapura, que hoje temos uma amizade, online, mas já andamos a ver se conseguimos ou ele vir cá a Lisboa ou eu a Singapura, o que for, e até uma entrevista, pronto, enfim, trocamos. Na altura havia um Henrique, um tipo de handstand no Brasil, que até me levou para a pull-up and dip, e portanto, eu sempre foi partilha de conhecimento, e o meu intuito sempre foi partilha de conhecimento e dar, porque eu sempre que dei, acabei por receber depois a seguir, sem pedir. E então era a vontade de aprender mais e de dar. Quando estou no curso e começo a perceber que, espera aí, é possível criar algo maior do que ficar só por aqui. É possível adotar esta profissão. E eu juntando enfermagem, conhecendo holisticamente e abordando holisticamente as pessoas, conforme eu estou habituado e a minha formação de enfermagem assim o exige, mais conhecimentos na área da reabilitação, isto funde-se de uma forma muito orgânica. Repara que é uma coisa comum entre tu abrires um estúdio e seres PT e seres enfermeiro, é que ajudas sempre o outro. Sempre. Tu procuras sempre ajudar o outro. E tu acabas por juntar as duas coisas e chegas à conclusão, os conhecimentos daqui com os conhecimentos daqui, experiência, tu consegues fazer algo diferente. Isso foi uma mistura, então isso foi um cocktail na altura do Covid que te fez levar a ganhar essa visão. Sim. Para daqui a algum tempo abrires, eu acredito, um dos teus grandes sonhos na vida. Sim. E passou a ser. Interessante. E então a enfermagem será num futuro distante ou breve terminado, ou será sempre aquele teu querido menino que vai ficar contigo até te reformares? A enfermagem, eu não quero continuar a fazer as duas coisas. Não quero. A enfermagem, e já pensei,
E já tentei imaginar o dia em que eu deixo de ser enfermeiro. E não consegues imaginar esse dia. E dói. E a verdade é que dói. O dia que eu deixar de ser enfermeiro, porque como é que eu vou dizer? Eu considero que eu tenho paixão por enfermagem. Eu gosto do enfermeiro Emanuel. Eu gosto do que sou ali. E embora não haja aquele reconhecimento que às vezes nós, de forma muito, às vezes inconsciente, procuramos, e por mais situações complicadas e memórias difíceis que eu traga do meu trabalho, eu gosto do Emanuel que sou ali. Eu não conheço Emanuel mais confiante do que aquele que eu sou em enfermagem, mesmo que seja uma situação de emergência. Eu gosto do Emanuel que consegue transmitir tranquilidade e segurança aos colegas de equipa numa situação de emergência. Eu gosto do Emanuel que os colegas procuram quando precisam de saber alguma coisa, quando precisam de ajuda. E o dia que eu deixo de ser enfermeiro, vai-se embora o cuidar do outro na situação mais delicada de sempre. Pois. E vai-se embora um tipo de adrenalina que só encontras ali. E vicia. Mas sentir saudades. E vicia. Eu tive uma experiência em que trabalhei 173 dias fora dos cuidados intensivos. E após 173 dias, onde, eu tenho que voltar. E voltei para os cuidados intensivos. Será que quando saís acha de tirar Eu fui para uma enfermaria. essa vontade outra vez? Eu fui para uma enfermaria e não aguentei. Não, dei-me algo mais complexo, preciso de desafio. Aqui não. No dia em que vai ser este episódio, já está concretizado? Ou perto? Eu espero que sim. Ok. Então, a partir desse momento vai existir um pardal que tu se calhar não conheces, porque tu já não deves imaginar sem enfermagem na tua vida, certo? Eu imagino-me sem enfermagem na minha vida. Calma. Mas conheces o pardal sem Mas eu enfermagem? não conheço, eu não conheço outro. Pois. Okay. Eu conheço o pardal. Vai ser uma aventura. Eu conheço o pardal coach, mas que continua a ser enfermeiro. Eu não conheço o pardal só coach. E isso assusta-me um bocado. Eu vou-te fazer uma pergunta muito pessoal e talvez será o início do término deste episódio. E é muito pessoal porque eu gosto muito do meu pai também. E eu sinto que o meu pai é uma pessoa muito forte. E eu acho que nós, quando temos sorte de ter um pai, não é? Bom. Enfim, para não me emocionar muito, mas eu queria te perguntar: se o teu pai visse quem tu és hoje, ele ficaria orgulhoso da pessoa que te tornaste? Eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que sentiria orgulhoso, sim. O meu pai, o meu pai, falando aqui um bocadinho dele e do impacto que ele teve também na minha vida, acho que é importante e podemos partilhar aqui. O meu pai nasceu na Covilhã, no meio do monte, no meio da serra, em que o pai dele tinha como se fosse o ferro velho e a mãe dele, a minha avó, costureira. O meu pai descobriu e teve os seus conhecimentos em mecânica porque andava lá no ferro velho a desmontar motores. Foi para a tropa, na tropa ficou como mecânico, sai da tropa e vai como mecânico de automóveis, mas de ralis, portanto competição. E o meu pai tinha uma forma de trabalhar daquilo que ele contava, a minha mãe contava e os amigos dele contavam. O meu pai, super calado, tinha os seus conhecimentos, fechava-se na oficina, trabalhava no carro de competição, preparava tudo com a certeza de chegava ao fim de semana de competição e apresentava-se calcinha de cetim, camisinha, um pulloverzinho, aquele bigode, anos 70. E o resto da equipa estava toda de fato macaco. E o meu pai dizia: o trabalho foi feito para hoje, não é hoje o trabalho. E o meu pai conseguiu ter, por exemplo, no Grupo N, o Alfa Romeo mais rápido da Europa. Houve um ano, não foi nas provas de GT, Gran Turismo, o Alfa Romeo, o motor mais rápido da Europa. Mas o meu pai tinha esse método de trabalho, que era preparar, chega ao dia, vamos só ver.
O meu pai tinha a certeza que não ia preciso fazer mais nada. Portanto, eu considero o trabalho do meu pai era bem planeado, organizado e atingia o sucesso antes do dia. Mas ele nunca verbalizou isto. E o meu pai atingia o sucesso antes do dia. Porquê? Pelo que fazia antes. Ele era muito trabalhador, metódico. Super focado. Ele era o pardal. Super focado. Que está à minha frente. E o meu pai, mesmo com a sua personalidade, ele vivia muito para o trabalho. Muito. Não se esquecia da família. Mas, se calhar, o envolvimento no trabalho e naquilo que ele era no trabalho, ele só se via assim. O meu pai foi ficando mais velho e chegou a um ponto em que dores de manhã para se levantar, costas, porque o meu pai era mecânico de uma oficina e, portanto, costas, joelhos, havia ali coisas que lhe incomodavam. Obviamente, depois aconteceram coisas na esfera também pessoal que também dificultaram e o meu pai, em 2011, acabou por suicidar. E, portanto... Mas suicidou-se. Yeah. E, portanto, daí eu dizer há pouco que as pessoas podem escolher o fim que têm. E até... O meu pai, até na escolha do seu fim, o meu pai foi super metódico. O meu pai deixou um livro escrito, um livro no caderno, em que tu lês tudo, despede-se, viras a folha, está em branco, mas depois vês um sombreado atrás, viras outra folha e está outra vez escrito por ele e diz: já vou com 2 semanas de atraso. Ou seja, houve um dia que ele ia fazê-lo, por alguma razão não o fez. Fez 2 semanas depois. Portanto, estava decidido e a forma como ele se suicidou, não sei se dá para perceber bem a frase que eu vou dizer, mas foi poético. A forma como ele o fez foi poético. E onde o fez e o que montou à sua volta. Fotografias, imagens, objetos. E foi no centro daquilo. E ele, para mim, e eu nesse aspecto fiquei um pouco triste, porque no livro, quando tu perdes alguém, tu procuras algo que continua agarrado a ti. Que a pessoa não se vai embora, tu és egoísta, tu não queres que a pessoa se vá embora. E eu procurei, e a única coisa que o meu pai escreveu foi: Emanuel, eu não fui capaz. O meu pai mencionou um monte de pessoas da família. E eu era o único filho rapaz. E a minha relação com o meu pai, eu não tratava o meu pai, chamava por pai, mas era uma relação de mano, mesmo. E o meu pai deixou escrito: Emanuel, eu não fui capaz, a glória é tua. E eu que eu tenho tatuado nas costas e eu, na altura, eu pensava que a glória é tua referia-se à minha irmã, só. A minha irmã chama-se Glória, mais nova. Mas depois nós, à medida que a vida vai passando, nós vamos, se calhar, ganhando outra interpretação. Mas eu, pegando nessa frase que o meu pai escreveu e pegando no que o meu pai escreveu na minha fita de finalistas, o meu pai escreveu que no início, no fundo no início ficou um pouco desiludido por eu ter escolhido enfermagem. O meu pai adorava que eu tivesse ido para a engenharia automóvel e ficou um bocado desiludido. Mas ele disse: sonhar é bom, enquanto tu sonhares, a vida não acaba. Ok? O meu pai, com as dores, com as limitações, com a idade, parou de sonhar. E foi ele próprio que quis pôr termo à vida. Foi um pouco como obviamente não foi só por isso, mas o facto de tu não teres mais nada para fazer cá e o receio de como é que vai ser o teu fim, depois depende um bocado também do teu perfil, não é? O vício de querer controlar tudo, ter tudo sob controle, fugir à ansiedade, fugir ao medo, fugir ao desconhecido, talvez leve uma pessoa deste perfil a por fim. E parte do meu medo de deixar de ser enfermeira vem daí. O que é que eu vou conhecer quando eu fechar o capítulo de enfermagem? E eu preciso de estar constantemente
ligado ao outro e cuidar do outro. Eu sinto que essa é a minha missão, ponto. Missão da tua vida. Ok? É cuidar do outro. O propósito. E uma das frustrações que eu sinto relativamente à presença de um pai, eu não fui capaz de cuidar do meu pai. Já me senti culpado e mesmo com terapias, eu gostava de dizer se eu já não me sinto mais culpado. Estou a mentir. Estou a mentir ao terapeuta. Desculpado. Há dias que eu continuo a sentir-me culpado. Se tu pudesses, a última pergunta que eu te vou fazer, e se pudesse responder só com uma palavra, se pudesse definir o teu pai numa palavra, como é que tu definias? O meu pai numa palavra. Nunca fiz esse exercício. O meu pai numa palavra. Ei, coragem. Em tudo. Obrigado, perdão. E até Obrigado. à próxima. Coragem. Sacana.